Olá, a paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu estou passando por aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Estamos nos dias difíceis, porque a cada dia aproxima mais a volta do Senhor. Então, assim, para a gente estar conversando, né, entre família, conversando com os filhos, você que tem esposo, conversando com o esposo, você que mora aí com seus pais, conversando com seus pais, conversando com seus filhos acerca de tudo isso que está acontecendo. Tem crescido, né, as depressões, as ansiedades, tem crescido a incredulidade, né, que também nós temos visto, de que ou possa melhorar, ou que vai acontecer algo mais assim, mais, como eu posso dizer, acontecer algo mais, né, forte para nos despertar, para estarmos mais ligados ao céu. Você mamãe, você papai, né, temos várias datas, temos data de Páscoa, data de Natal, temos datas de dia de pai, dia de mãe, né? Nós que somos responsáveis pelos nossos filhos, é bom que explicamos, né, o porquê surgiram essas datas. A Páscoa nós sabemos, né, que quando o Senhor feriu ali o povo do Egito, né, com a morte dos primogênitos, o Senhor falou que era para eles matarem um cordeiro sem mancha, né, e estivesse ali comendo e passando o sangue nas portas, né, nos umbrais das portas, para que fossem guardados do anjo da destruição. E hoje a gente vê muitas prioridades pelo comércio, muitas prioridades pela, pelo conhecimento secular. Mas nós precisamos estar sempre conscientizando o porquê da Páscoa e também conscientizando, né, os nossos filhos ou as pessoas que ainda não estão entendendo o porquê de tantas guerras. Nós que conhecemos a palavra, você papai e mamãe que tem lido todos os dias a palavra, tem lido para os seus filhos, tem lido o seu lar, tem orado, nós vemos que é mister que aconteça. É palavra, é Bíblia, né? A Bíblia diz que haveria nações contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra mãe, pai contra filho, né? E temos visto nesses dias. A gente ouve os noticiários e as notícias nos deixam assim, entristecidos. Mas nós vemos que aonde habita o bem, nós vemos que pela palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. Nós vemos que estamos convivendo, né, em momentos difíceis. Tá difícil às vezes dialogar com os filhos, tá difícil dialogar com o esposo. Muitas das vezes o filho não quer ouvir e o esposo não tem tempo. Os filhos muitas das vezes estão tão ligados pela internet, pelas redes de comunicações. Hoje são muitos jogos, computador, né, celular, indo, né, para os seus afazeres, ou sei lá, esporte. Muitas coisas têm tirado o tempo de sentar, conversar e entender muitas coisas que estão acontecendo. Às vezes até o nosso corpo, a cada dia, a cada ano, a cada mês, ele vai mudando. Ele muda de uma forma que às vezes nós não paramos para perceber. Nós que vamos a cada dia ficando mais experientes, né? Não vamos dizer mais velhos, mas mais experientes. Nós vemos a mudança. A criança vê a mudança até o seu tempo de criança, de adolescente, de puberdade, de jovem. E quando ele está jovem, ele já começa a preocupar, né, com um trabalho, com uma faculdade, talvez com um namoro, né, um casamento. Então, certas situações, certos períodos, traz mesmo essa ansiedade. Quando a pessoa não consegue se resolver, ela cria dentro dela uma ansiedade, uma depressão,
porque às vezes ela não conseguiu resolver aquilo ali. E a idade vai passando, vem as dores, né? Quando chega ali no cinquentão, vem um problema e outro, a gente começa a entender, nossa, estava tão bem há uns anos atrás, a saúde estava legal, mas isso precisa ser conversado. Isso acontece conosco. Nem sempre vamos ter saúde, nem sempre vamos passar por enfermidade, nem sempre vai ser tudo como a gente quer, né? Se a gente vivesse da forma que a gente quer, a gente nasceria, cresceria, teria dinheiro, teria, né, uma vida sem luto, sem dor, sem enfermidade, mas não acontece assim. E a gente está muito falho nisso. Eu vejo que ao redor que a gente vê, que convive, que assiste, que lê, né, que aprende, que estuda, nós estamos longe ainda disso, de entender, de desde criança a gente entender que a gente tem passado por um processo. E esse processo, ele a cada dia, a cada mês, a cada ano, ele muda. Eu até perguntei para uma criança, você está vendo você crescer? Você está vendo aquela foto ali, você pequenininha, né? Agora, você viu você se esticar, crescer? Não. A gente não vê a gente crescer, a gente não vê chegar aos 5, 10, 15, 20, 50 anos. E muitos têm o vigor, né, de estar chegando ali aos 90, 100, 100 e poucos anos. E cada um, se sentar conosco, tem uma experiência para contar. E eu quero te passar, assim, uma experiência que é o que eu aprendi mais tarde. Eu não sabia, né, para poder estar passando isso, né? Aprendi já mais tarde, para estar passando isso, sentar e conversar. E interessante que a gente percebe que isso não é feito, porque às vezes você tem um esposo, você vai sentar com ele para dialogar, ele não quer. Você tem um filho, ou filhos, né? Você vai sentar com ele para dialogar, ele não quer conversar. Porque ele não aprendeu desde criança que dialogando, expondo a sua dificuldade, expondo os seus medos, né, os seus conflitos, ele pode ser ajudado. E nós não fazemos isso. Quando nós aprendemos isso, costuma às vezes ser tarde demais. Talvez o filho não quer falar mais, o esposo não quer falar mais, ou a esposa. E isso o tempo passa, se empurra com a barriga e vai, e não se adquire, né? Como nós estamos conversando neste momento, um conhecimento na família. Talvez a mãe não conhece o filho, os filhos não conhecem seus pais, porque todas as vezes que um precisa falar, um está trabalhando, está lavando louça, o outro está vendo futebol, o filho está com um colega, ou está ligado no jogo eletrônico, não tem tempo. Mas nessa nossa conversa, você que ouviu, eu sei que você está entendendo, né, pela palavra de Deus, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Na graça, né, no favor de Deus, precisamos ser gratos, e no conhecimento, tanto daquele que nos criou, nos formou, que é o Senhor Jesus, como também crescer no conhecimento desse mundo que a gente está vivendo. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente procura estudar e saber, a gente vai conseguir discernir e fugir não talvez todos, talvez a gente não consiga fugir de todos os males, mas pelo menos desviar do mal. Quando nós vemos pela palavra de Deus, o Senhor chega a dizer que Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, né? E afastava da aparência do mal. E nós precisamos, a você que está aí ouvindo, né, essa conversa, você que está ouvindo nós conversarmos hoje, que todos os dias a gente está trazendo uma palavra, né, bíblica, né, é o que o Senhor nos chamou para fazer, né, não para angariar muitos inscritos, muitas visualizações, mas angariar almas para o reino do Senhor. E para a gente ganhar almas para o reino do Senhor, precisa tudo ser conversado. Você, papai, está
lendo a palavra com seu filho, dobrando o joelho, orando com ele, ensinando a ele que mesmo que aconteça adversidade, mesmo que precisa até morrer, mas que a gente precisa ser fiel. E também sentando com seus filhos, ensinando a eles os seus deveres escolares, né? Nós vemos que muitos pais não têm tempo para os seus filhos. Fica com a babá, fica com a vovó, fica com um amigo, fica numa escola integral e ele não tem tempo de sentar e dizer que se interessa pelos deveres do seu filho, de trabalhar mesmo para que ele possa cursar, né, uma boa faculdade, ele possa fazer, né, uns cursos também de outras línguas, que é muito importante, né? E às vezes nós não fazemos isso. Tem tarefa de casa? Tem. Fulano vai te ensinar. A professora chegou e corrigiu, deu parabéns. O pai e a mãe não se importam de pegar a tarefa. Você ganhou muito bem. Você ganhou um parabéns, né? Às vezes o pai não tem isso. Então não está criando este vínculo familiar. Existe 4, 5 numa casa que se chama família, mas não tem um vínculo familiar. E eu quero te chamar a atenção também para o vínculo familiar da família de Cristo. Muitos estão, né, inscritos ou matriculados, né, num rótulo da igreja, num rótulo, uma ata cristã, mas ainda não estão vinculados à família porque não tem esse vínculo. Cada um no seu cada qual, cada um no seu quadrado, mas é necessário que você busque este vínculo, porque a família precisa amar, a família precisa estar junto, e a gente costuma perceber isso mais tarde. E quando mais tarde você vai cobrar, você passa a ser chato, você passa a ser careta, você passa a ser uma pessoa ranzinza. Então entenda, através dessa nossa conversa, você que está aí assistindo, compartilha aí, né, nas suas redes sociais, chama alguém para poder ouvir esta mensagem com você, assistir com você, para que famílias sejam tanto cristãs como famílias, né, que é a base que Deus instituiu, possa ser diferente. Eu falo por mim, se eu tivesse aprendido mais cedo, eu creio que eu poderia ter passado muitas mais coisas. Falhei, como nós, família, falhamos, e eu posso dizer que eu não sou uma mãe perfeita. Falhei muito, mas eu tentei, eu corri atrás, né, para poder chegar ao melhor. Talvez eu não posso dizer eu fui a melhor mãe do mundo. Não, né? Existem mães mais dedicadas, mais observadoras, né? E pais, né, também que estão mais presentes. Mas no fato, né, da gente precisar estar na correria do trabalho, a gente falha, né, de estar observando também dentro de casa. Você que trabalha, eu quero te orientar desta forma. Trabalhe, você precisa, mas tire o tempo para o seu filho, que ele possa confiar e contar para você as suas dores, os seus anseios, né? Criança tem isso, às vezes criança quer falar, o pai e a mãe falam, não, tô cansado, vai brincar, toma aqui o celular, fica para lá, vai na casa do vizinho, vai brincar na rua. Isso não te trará, não te fará bem, não trará bem o seu filho mais para frente. Então observe, converse com ele, olhe as mudanças do corpo dele, do corpo dela, converse com ele. O adolescente, o jovem tem muito conflito, muito atrito, né, na mente dele, e fica aquelas coisas, muitos que até crescem e vão ter um tempo, né, de se estabilizar, né, sozinho em um outro local. Às vezes eles ficam, né, até entristecidos porque tem 30, 40 anos e ainda estão na casa de seus pais. Mas a casa do pai, não importa a idade, não importa o tempo, é a casa do filho. Para todo o tempo que ele andar,
aonde ele for, ele vai sempre saber que ele tem a casa do Pai. Independente se às vezes ele crescer e nos seus conflitos, ele passar um momento difícil ali na sua caminhada, mas ele sabe que pode contar com o Pai. Ele pode vir conversar e ligar e falar, né? Porque é necessário que isso aconteça. E nós precisamos entender que junto, nós unidos, nós venceremos. Nós seremos mais fortes. Unidos ali na educação, nós seremos mais fortes. Unidos ali na escola, nós seremos mais fortes. Unidos ali na casa do Senhor, nós seremos mais fortes. E você, jovem, você, criança, e você, adulto, converse com os seus pais, converse com o seu pastor, converse com alguém que tenha experiência para falar com você. Antes que você adoeça, antes que você comece a menosprezar você mesmo, busque, né, a orientação de Deus, busque orientação na sua família, busque orientação nos estudos, né, que não desrespeitam, né, a graça de Deus e a misericórdia de Deus, porque tem conselhos que te afastam de Deus, fuja deles. Mas conselhos que te aproximam a sua família e aproxima o seu Deus, agarra neles. Que você possa estar assim, entendendo, né, o que a gente está conversando, que você, né, nesse momento de conversa nossa, você tenha toda certeza, você não está sozinho, independente da sua idade, da sua cor, da sua raça, da sua religião, né? Deus, ele olha para toda esta terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então eu quero te dizer, ainda que você ache que está sozinho, ainda que você ache que ninguém te ama, tenha toda certeza. Você não está sozinho e você tem alguém que te ama muito. Ainda que a sua mãe te abandonou, ainda que a sua história seja uma história difícil, talvez difícil igual a minha ou mais difícil que a minha. Talvez a sua história foi uma história bem, né, complicada. Mas o Senhor te diz, eu te amo. Eu já paguei o seu preço. A cédula que era contra você já foi aniquilada na cruz. Então fica com esta palavra. Fica com essa nossa conversa. Né? Aonde você passar, que alguém disser que você é um Zé Ninguém, você diz para ele, eu sou alguém, porque tem alguém que me ama. Ah, ninguém te ama, não te quer, você é bobo. Porque tem sim. Fala para essas pessoas, tem um que me ama. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor dos Senhores. Você é muito especial. Busque ajuntar com quem quer ajuntar. Não se ajunte com quem quer espalhar, mas se ajunte com quem quer ajuntar. E independente da idade que você esteja ou tenha, se você tem um sonho, corre atrás. Ah, mas já passou o meu tempo. Passou não. Só vai passar o seu tempo quando você estiver ali naquele caixão, né? Você estiver no fúnebre e os seus lábios, as suas forças não estiverem mais. Mas enquanto você estiver vida, se você lutar, você consegue. O seu objetivo é você que vai fazer você chegar. Se você disser, eu consigo, você consegue. Mas se você disser, eu não consigo, não tem como você conseguir. Porque o maior interessado em fazer você vencer é você mesmo. Tá bom? Grande abraço da Rosineide Costa, né? Sua irmã em Cristo, sua amiga. E se você precisar também de uma ajuda, de algum problema, você coloca aí nos nossos comentários. Nós vamos estar, né, te orientando, vamos estar te ajudando. E primeiro, Jesus estando à frente, o resto vai dar tudo certo. As bênçãos te acompanharão. E você contará e cantará o hino da vitória. Beleza? Grande abraço, fica firme aí, esteja, né, a cada dia ciente. Você tem valor. Fica na paz.